Olá, eu sou a professora Roseli e hoje nós vamos falar de racionalização de denominadores. O que significa isso? Vamos pensar a seguinte situação. Eu tenho uma fração com uma raiz no denominador, lembrando, numerador, denominador. Para fazer o cálculo na mão, sem uso de calculadora, fica um pouquinho difícil com a presença dessa raiz. O nosso objetivo na racionalização é transformar essa fração em uma fração equivalente, eliminando essa raiz, esse número irracional do denominador. Vamos lembrar o conceito de fração equivalente. Se você tem uma fração, por exemplo, 1 sobre 2. Eu sei que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Se eu multiplicar essa fração por um determinado número, lembrando que essa multiplicação tem que ser a mesma para o numerador e para o denominador, eu vou obter uma fração equivalente. Então, por exemplo, 1 sobre 2. Se eu multiplicar por 2 sobre 2, eu estou multiplicando por uma fração, em que vale a mesma multiplicação para o numerador e o denominador. Eu vou obter como resultado 2 sobre 4. Fazendo a divisão 2 dividido por 4, eu vou obter o mesmo resultado, 0,5. Ou seja, eu posso dizer que 1 sobre 2 é equivalente a 2 quartos. São frações equivalentes. O nosso objetivo aqui na racionalização é justamente esse, obter uma fração equivalente, fazendo a multiplicação da fração que eu tinha anteriormente por um determinado valor, de modo a eliminar essa raiz do meu denominador. Agora aqui, gente, como nós podemos fazer isso? Existem alguns casos diferentes. O primeiro caso em que o meu radical tem índice 2, ou seja, eu estou trabalhando com raiz quadrada. Gente, lembra do seguinte, para você fazer essa mudança, para você conseguir achar uma fração equivalente, eu posso multiplicar essa fração por um determinado valor, só que esse valor tem que ser o mesmo para o numerador e para o denominador. O valor que nós vamos utilizar, neste caso sempre, é a raiz que nós temos no denominador. Então, você vai multiplicar por raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Nós vamos ver o porquê disso. Agora, fazendo essa multiplicação, 3 vezes raiz de 5, lembra que você não pode multiplicar o número que está dentro da raiz por um número que está fora da raiz. Agora, neste caso aqui, nós podemos fazer a multiplicação. A partir do momento que os índices são iguais, você pode multiplicar os números que estão dentro da raiz. 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado, só para simplificar um pouquinho o nosso cálculo, já estou escrevendo na forma de uma potência. Agora aqui, gente, lembrem-se daquele conceito de extração do número da raiz. A partir do momento que este número é igual ao índice que está lá fora, eu posso extrair o 5 da raiz. Então, eu tenho aqui 5, ou seja, o que era 3 raiz quadrada de 5, eu cheguei em uma fração equivalente do tipo 3 raiz de 5 sobre 5, que facilita um pouquinho os cálculos lá na frente. Neste segundo exemplo, gente, nós vamos utilizar o mesmo processo. Qual é a raiz que nós vamos utilizar para fazer essa multiplicação? Raiz quadrada de 7. Então, nós vamos ter o seguinte: copia a raiz que você tem, correto? E você multiplica raiz de 7 sobre raiz de 7. Esse 3 aqui, gente, permanece, porque ele está fora da raiz, ele não vai interferir nos cálculos. Fazendo a multiplicação, mantém 5 raiz de 7. Agora aqui, gente, cai no mesmo processo. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, você vai ter raiz quadrada de 7 ao quadrado, porque eu estou multiplicando os números que estão dentro da raiz. O 3 permanece aqui fora. Agora vamos fazer a nossa finalização.
5 raiz de 7 sobre... Ó, gente, a partir do momento que esse expoente é igual ao índice, eu posso extrair esse número da raiz. Só que na hora que ele sai, ele vai encontrar o 7 e você vai multiplicar um pelo outro. Como resultado, nós vamos ter 5 raiz de 7 sobre 3 vezes 7, 21. Ou seja, obtemos uma fração equivalente à primeira que nós tínhamos. Agora aqui, gente, segundo caso, eu tenho um radical com um índice diferente de 2. Nesse caso aqui, gente, nós vamos pensar o seguinte, ó, vamos relembrar uma propriedade da potência lá do passado, que nós vimos até no exercício anterior. Para eu conseguir extrair o número da raiz, eu tenho que ter dentro da raiz um expoente semelhante ao meu índice. Neste caso, eu posso fazer a divisão da potência pelo índice, então ficaria 4 dividido por 4, que dá 1, ou seja, eu consigo extrair o número da raiz. É aquele caso que eu falo que eu simplifico o expoente com o índice e o número sai da raiz. Só que na prática, o cálculo que nós estamos fazendo é esse daqui. Só que aqui eu tenho raiz quinta, ou seja, o meu índice é 5. Eu preciso que apareça dentro da minha raiz o expoente 5 para que eu consiga fazer esse tipo de simplificação. Nós vamos pensar na propriedade da potência, né? De novo, percebe que potência e raiz sempre andam muito próximos. Lembre-se sempre do seguinte: quando você tem uma multiplicação de bases iguais, você mantém a base e soma os expoentes. Nós vamos fazer uso dessa propriedade. Eu já tenho uma potência. A outra potência que eu vou utilizar, que eu vou acrescentar no meu exercício, é o que falta para 5. Então, nós vamos pensar o seguinte, ó, vamos fazer na prática para que vocês entendam melhor. 6 elevado à terceira. O que falta aqui de 3 para completar 5? Tá faltando, no caso, um 2, 6 elevado ao quadrado. Se eu multiplicar 6 à terceira por 6 ao quadrado, eu vou chegar no 6 à quinta. Só que lembra que quando você multiplica embaixo, né, o seu denominador, você tem que multiplicar em cima também. Ó, gente, isso daqui, na verdade, ele vale 1, né? Porque o número dividido por ele mesmo dá 1. Só que eu tô fazendo uma pequena alteração no exercício ao meu favor. Eu não estou alterando o resultado inicial, mas eu tô modificando para facilitar um pouquinho os meus cálculos. Agora aqui, vamos pensar o seguinte, gente, ó. Em cima permanece, não dá para fazer muita coisa. Agora, aqui embaixo, no denominador, nós podemos pensar o seguinte: fazendo essa multiplicação, 6 à terceira vezes 6 ao quadrado. Eu posso multiplicar porque os índices são iguais. Usando a propriedade da potência que eu relembrei aqui do lado, o que vai acontecer aqui, gente, ó, você tem em cima, você mantém, né, raiz quinta de 6 ao quadrado. Agora, aqui embaixo, soma os expoentes. Você tem bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Ó, gente, percebe que agora o meu expoente é semelhante ao índice que eu tinha aqui fora. Então, agora eu vou poder usar esse processo aqui e extrair o 6 da raiz. Então, neste caso, qual é o resultado que nós vamos ter? 3 raiz quinta de 6 ao quadrado sobre 6. Daria para continuar esse exercício? Daria, gente, ó. Neste caso aqui, o que você pode fazer? O 3 e o 6, eu posso simplificar tudo por 3. 3 dividido por 3 dá 1, né? Você mantém a raiz, que a raiz não tem muito o que fazer. O máximo que você pode fazer é esse cálculo aqui. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6,
36. Embaixo, você tem 6 dividido por 3, 2, ou seja, este valor é a mesma coisa que raiz quinta de 36 sobre 2. Ó, gente, percebe que não consigo mais extrair a raiz de 36, porque aqui não é raiz quadrada, hein? É raiz quinta. E aqui nós fizemos a simplificação. É importante você relembrar essa simplificação, porque se cair uma questão dessa no Enem ou em um vestibular, você fez o processo da racionalização de maneira correta. Porém, nas suas alternativas, você não vai ter a resposta que você chegou, porque está faltando, né, a parte da simplificação. E dessa forma, você consegue chegar na alternativa correta. Agora aqui, gente, neste caso, o processo é o mesmo. O que nós temos aqui no nosso denominador? Eu tenho o expoente 3. Mas para eu conseguir extrair o número da raiz, eu preciso de um expoente 4. Nós vamos complementar essa raiz, né? Vamos fazer o complemento com o expoente que está faltando. O que falta aqui para gente? 1, porque 3 mais 1 eu já vou ter 4. Então aqui, raiz quarta de 3 elevado à primeira. E aqui a mesma coisa, né? Você repete, percebe que numerador e denominador são iguais nesse caso da multiplicação. Ó, gente, lembre-se sempre do seguinte: a soma do que você tinha mais o que você acrescentou no exercício, a soma dos expoentes tem que ser igual ao índice que você tinha, ou seja, igual a 4. Já temos, então podemos prosseguir com o exercício. A parte do numerador, gente, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa, então você só copia. Agora aqui embaixo, você tem aqui 3, fazendo a soma dos expoentes, 3 mais 1, 4. A partir do momento que o seu expoente dentro da raiz está igual ao seu índice, você pode extrair esse número da raiz. Então, você tem 5, raiz quarta de 3 sobre 3. Nesse caso, gente, não dá para simplificar. Então, o exercício finaliza aqui. Próximo exemplo. No caso em que o denominador é uma soma ou uma diferença de dois termos. Ó, gente, quando você vai fazer uma racionalização, o processo é sempre o mesmo. Você vai multiplicar a fração que você tem por uma outra fração. Mas nesse caso, qual é a fração que nós vamos utilizar? Ó, gente, vamos relembrar aqui um caso de fatoração, ou relembrar lá puxando produtos notáveis. Quando você tem um termo, por exemplo, A mais B vezes A menos B. Se você fizer essa multiplicação, você vai ter A vezes A ao quadrado, A vezes B, né? Mais com menos, menos, A vezes B, AB. Mais com mais dá mais, B vezes A, BA ou AB. Mais com menos, menos, B vezes B, B ao quadrado. Menos AB mais AB, você pode cancelar um com o outro. E qual o resultado que nós chegamos? A ao quadrado menos B ao quadrado. Ó, gente, nós vamos utilizar esse processo aqui. Eu quero que apareça no meu exercício esse A ao quadrado menos B ao quadrado, levando em consideração as raízes que nós temos. Só que para isso acontecer, o que nós fizemos aqui? Eu tinha uma soma de dois termos, multipliquei pela diferença de dois termos. Então, quais são os termos que nós vamos considerar aqui? Ó, eu tenho uma soma, então nós vamos multiplicar agora pela subtração desses dois termos. Então, você vai ter aqui 3, né? Vamos copiar aqui, ó. Raiz de 5 mais raiz de 2. Para que eu consiga fazer esse cálculo aqui e chegar nessa diferença de dois quadrados,
eu vou multiplicar justamente, ó, gente, aqui é uma soma, então eu vou fazer a diferença desses termos que eu tenho aqui. Lembrando que você tem que usar o mesmo número para o numerador e para o denominador. Tá multiplicando por uma fração cujo resultado é igual a 1. Agora aqui, gente, percebe o seguinte, em cima mantém, não dá para fazer nada. Então, raiz de 5 menos raiz de 2. Agora, aqui embaixo, se eu for fazer este processo que eu fiz aqui no rascunho, gente, ó, qual é o resultado que você vai chegar? Você tem quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, para evitar esse processo aqui. Lembra que isso daqui, gente, é um caso de produto notável, né? Você está fazendo a multiplicação e você vai chegar com certeza nesse resultado. Só que a gente já está colocando a resposta final justamente para facilitar esse cálculo, tá bom? Agora aqui, gente, vamos pensar o seguinte. O numerador, eu não posso fazer nada, então basicamente você vai manter este valor, tudo bem? Então você tem aqui 3 raiz de 5 menos raiz de 2, entre parênteses, porque o 3 está multiplicando pelos 2. No denominador, vamos lembrar o seguinte, eu posso pegar esse expoente e multiplicar pelo expoente que está dentro da raiz. Isso é uma propriedade da potenciação. Então, eu vou ter aqui 5 ao quadrado. Com relação à raiz quadrada do 2, eu vou usar o mesmo processo. Eu vou pegar esse expoente e multiplicar pelo expoente que está dentro da raiz, que no caso é 1, então vai ficar raiz quadrada de 2. Utilizando a técnica que nós utilizamos no exemplo anterior, nós podemos pensar o seguinte, a partir do momento que o meu expoente é igual ao índice, eu posso simplificar e extrair esse número da raiz. Então, vamos copiar aqui em cima. Embaixo, nós vamos ter o 5 saiu da raiz e o 2 também saiu da raiz. Neste caso aqui, gente, o que nós vamos ter? Copia, raiz de 5 menos raiz de 2, entre parênteses, e embaixo, 5 menos 2, 3. Ó, gente, ó a oportunidade que nós temos. Esse 3 cancela com esse 3. Por que eu posso cancelar? Porque isso daqui é uma multiplicação. Dessa forma, eu vou ter como resultado final, simplesmente, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Esse resultado, gente, é equivalente ao que nós tínhamos antes, tá bom? Agora aqui, vamos ver mais alguns exemplos desse modelo, né, para fixar bem esse conceito. Toda vez que você tiver uma soma ou uma subtração de dois termos no denominador, nós vamos fazer aquele processo de multiplicar pelo inverso, né? Se você está subtraindo, você multiplica pela soma. Então, vamos só fazer aqui já direto. Raiz quadrada de 7 menos 2, então significa que nós vamos multiplicar por raiz quadrada de 7 mais 2. Só que você multiplica em cima e embaixo. Agora aqui, gente, o que aconteceu no nosso numerador? Você tem uma multiplicação, né? Só que você tem aqui raiz com raiz. Lembre-se, a partir do momento que você tem índices iguais, você pode multiplicar os números que estão dentro da raiz. Então, você vai ter como resultado 2 vezes 7, raiz quadrada de 14, mais... Lembre-se que raiz quadrada de 2 está multiplicando os dois termos que estão dentro da raiz. Então, você tem que fazer uma distributiva. Como esse número está fora da raiz, então você não pode fazer a multiplicação. Deixa nesse formato. No denominador, gente, ó, lembra, você tá fazendo uma multiplicação de uma soma e uma subtração de termos semelhantes. Usando o processo dos produtos notáveis, você tem quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, sempre menos. Aqui, gente, não dá para fazer muita coisa, finaliza aqui o exercício, né?
E neste caso aqui, você tem, né, o processo. O 2 multiplica pelo expoente, então você vai ficar com 7 ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado, 4. Aqui, gente, o que nós podemos fazer, ó? 14 mais 2, raiz de 2. O 7 saiu da raiz, porque o meu expoente está igual ao índice, então ficou 7 menos 4. 14 mais 2 raiz de 2, 7 menos 4, 3. Ó, gente, neste caso aqui, nós finalizamos aqui o exercício. Até poderíamos, entre o 14 e o 2, colocar o 2 em evidência, mas a gente não vai conseguir simplificar com o denominador que nós temos. Então, nós podemos finalizar aqui o exercício, tá bom? Segundo exemplo, o mesmo processo. Você tem aqui uma soma de dois termos. Para racionalizar e tirar a raiz do seu denominador, porque o objetivo, gente, da racionalização é esse: eliminar a raiz do seu denominador, para facilitar o cálculo. O que nós vamos fazer aqui? Multiplicar pelo seu conjugado, é o que nós chamamos. Você tem uma soma, então você vai multiplicar pela subtração desses dois termos. Em cima, você mantém do jeito que tá. Multiplica agora pela subtração. Embaixo, eu tenho a soma. Agora, eu estou multiplicando pelos mesmos termos, só que eu estou agora subtraindo. Aqui, gente, ó, tomem cuidado, porque nós temos uma multiplicação. Nós vamos ter que fazer essa distributiva. Mas eu não posso usar o mesmo processo embaixo, porque os termos, eles são diferentes. Aqui você tem 1, aqui você tem 2. Então, aqui você tem que multiplicar pela distributiva mesmo, não tem outro jeito, tá bom? Então, você tem aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Você tem raiz quadrada de 3 ao quadrado, tá multiplicando ele por ele mesmo. Mais com menos, menos 2 raiz de 3. Menos com mais, menos 1 vezes raiz de 3 dá 1 raiz de 3. E aqui, ó, menos com menos, mais 1 vezes 2, 2. Por enquanto, vamos deixar assim. Vamos ver o que dá para fazer aqui embaixo. Neste caso, como os termos são semelhantes, a gente pode usar a regrinha do produto notável. Raiz quadrada de 3 menos 2 ao quadrado. Ó, elevamos os dois termos ao quadrado. Agora aqui, gente, qual o processo que nós vamos utilizar? Ó, vale a mesma regrinha. O expoente multiplica pelo 2 e eu consigo extrair esse número da raiz. 2 raiz de 3, mais 2. Aqui acontece a mesma coisa. Multiplica pelo expoente, esse 3 sai da raiz. Menos 2 com menos 1, menos 3, raiz de 3. E aqui eu tenho 3 menos 4, subtrai e uso o sinal do número maior. Nesse caso, menos 1. Aqui, gente, para evitar desse 1 ficar aqui embaixo negativo, o que nós podemos fazer para simplificar este exercício, né? Você pode fazer a regrinha de sinal da divisão. Então, você tem esse termo dividido por esse. Aqui é positivo, então ficaria mais com menos, menos, só que lembra que você tem que colocar entre parênteses, tá bom? Porque o sinal de menos, na verdade, ele pertence aos dois números. Um número dividido por 1 sempre vai dar ele mesmo. Então, esse 1 praticamente some do exercício. Agora aqui, gente, vamos só eliminar esse parênteses. Menos com mais, menos 5. Menos com menos, mais 3 raiz de 3. Ó, gente,
O que nós tínhamos na fração inicialmente, nós chegamos num resultado equivalente, tá? A fração que nós tínhamos antes, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado e não esqueçam de se inscrever em nosso canal. Até mais!